Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Livro de Hebreus. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11. Para as nossas mulheres, amanhã nós temos o nosso culto, né? Às 19h30, Outubro Rosa. E aí você que não está no nosso grupo, nos procure. Nós queríamos que você estivesse lá no grupo do WhatsApp para a gente poder estar te informando mais sobre as nossas atividades. Amanhã nós vamos ter o nosso culto falando desse momento que nós estamos vivendo, Outubro Rosa. E tem muita programação legal nesse mês de outubro para a nossa rede, para a glória de Deus. Você achou aí? Hebreus capítulo 11, no versículo 8, eu quero começar a ler com você. Diz assim: pela fé, Abraão, quando foi chamado para ir um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Diga assim: sem saber para onde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como uma terra estranha, habitando em tabernáculo com Isaque e Jacó, os herdeiros que com ela mesma da promessa, porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Queridos, eu queria falar com você hoje sobre andando em fé. E quando eu lembro sobre andar em fé, não tem como não lembrar de Abraão. E esse texto que nós lemos fala de um resumo dos 25 anos que Abraão esperou pela promessa. E um resumo do que Deus prometeu a ele e que ele acreditou e que ele obedeceu. Agora, o interessante é que essa fé que foi ativada em Abraão não acabou nele. Você pode dizer assim: a fé que começou em Abraão não acabou nele. Por quê, pastora? Porque alguém que está aí do teu lado é um homem ou uma mulher de fé. Porque você só está aqui porque você tem fé. Porque você só levanta todo dia e continua a tua caminhada, a tua história de vida, porque você tem fé. Então eu posso afirmar que a fé, ela não acabou em Abraão. Você pode olhar pelo menos para uma pessoa e dizer assim: a fé não acabou em Abraão. Ela está em você. Ela vive em você. Tem alguém aqui de fé nessa noite? Eu estou falando para os homens e mulheres que têm fé nessa geração. Querido, e o interessante é que a fé é um dos elementos mais importantes da nossa vida cristã. Você só aceita Jesus porque você tem fé. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou. Você só se torna um dizimista, um ofertante fiel se você tiver fé. Você só ora para Deus transformar a sua família se você tiver fé. Você só se batiza nas águas se você tiver fé. Você só faz uma clínica da alma se você tiver fé. Você só vai no encontro com Deus se você tiver fé. A fé é o elemento de todas as coisas. Você só veio aqui nessa reunião e está ouvindo essa palavra porque você acredita que através da palavra de Deus, a fé, ela vai ser multiplicada na sua vida. Então a fé, ela é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Agora eu falei sobre andar por fé e talvez você está dizendo: mas o que é andar por fé, pastora? Será que eu ando por fé? Você pode perguntar para essa pessoa: será que você está andando por fé? Vamos aprender hoje, querido, o que é andar por fé? Ter fé implica em uma atitude contrária à dúvida. Se eu tenho fé, não existe espaço para dúvida. Querido, a fé, ela intimidamente, ela está ligada à confiança. Se eu creio, eu confio. Se eu tenho fé, eu confio. E não é aquela confiança dizendo: Deus, eu preciso de um milagre. Eu entrego essa minha necessidade nas tuas mãos. E aí você entrega. Mas amanhã, se não acontecer, aí você: me dá aqui, Deus.
eu vou resolver, porque até agora o Senhor não resolveu, eu vou resolver. Isso não é fé. Fé está intimamente ligada em confiar. Eu entrego, eu descanso e eu espero. Você pode dizer assim: fé é eu entregar, descansar e esperar. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, não é os que tomam do Senhor, não é os que se apressam além do Senhor, mas é os que esperam no Senhor. Davi, um dia, no momento de mais adversidade, ele disse assim, e foi um homem que passou por um momento difícil: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deixa eu declarar isso sobre a sua vida. Se você estiver disposto a crer, se você estiver disposto a esperar, ou se prepare, Deus irá ouvir o teu clamor. Agora, o que eu gosto do meu Deus é que Ele não só ouve, Ele também responde. Então se prepare para ter resposta de Deus, querido. Querido, em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança. Oh, querido, eu gosto muito de falar de fé, porque fé fala da esperança. E nós temos, a Bíblia diz, nós temos uma esperança viva: Jesus. Quando tudo parecia perdido, Jesus veio, morreu e ressuscitou, para que eu e você entendêssemos que nem a morte pode vencer o nosso Deus. Isso é ter fé. O próprio Filho de Deus teve fé. E Ele representa a esperança. Esperança de que algo vai mudar. E não é algo só mudar, mas é mudar de uma forma positiva e para melhor. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, algo novo de Deus vai acontecer sobre a tua vida, querido. É por isso que eu gosto da história de Abraão. E é por isso que eu queria compartilhar com você, porque Abraão é um modelo de fé para nós. A Bíblia diz em Romanos que ele teve tanta fé que ele foi atribuído, tido por justiça e foi chamado amigo de Deus. Sabe, eu falo de amigo de Deus, eu estou falando de intimidade. É você realmente entender que Ele te ouve. Intimidade é entender que Ele vê você, independente das circunstâncias. Querido, fé é ter uma visão de expectativa. Eu não posso perder a visão. E quando eu falo disso, Abraão é um exemplo, porque eu estava meditando nessa palavra e Deus me trouxe esse pensamento. E se nós lermos, nós vamos entender que é uma verdade. Sabe, queridos, quando Deus chama Abrão, que ainda não era Abraão, ele só tinha naquele momento uma história de um homem que morava na Mesopotâmia, um lugar onde adorava vários deuses. Era um homem de posses, tinha uma vida financeira estável para o seu momento, tinha o seu pai, havia perdido o irmão. O pai decide sair do lugar que eles moravam, da Mesopotâmia. Eles começam a caminhar. O referencial que ele tinha era o pai dele. O pai dele chamou para sair, mas ficou no meio do caminho. E estava ali Abraão, no meio do caminho. Esse foi o momento quando Deus chamou Abraão. Ele tinha tudo para não crer, porque nasceu e foi criado num lugar onde havia vários deuses. Ele poderia ter confundido a voz de Deus com outros deuses. Ele poderia não ter aceitado a voz de Deus, a ordenança de Deus, dele sair daquele lugar. E deixa eu dizer uma coisa para você: apesar dele ter posses, se nós formos fazer uma análise, ele estava no meio do caminho. Ele nem estava mais no lugar que ele nasceu, e nem ele estava no lugar que o pai tinha dito que eles chegariam. Sabe o que isso significa? Frustração. Quantas vezes, por ficarmos no meio do caminho, às vezes nós temos frustrações. Mas deixa eu dizer uma coisa para você:
esse Deus que falou com Abraão, esse Deus que chegou no meio aonde Abraão estava, é o mesmo Deus que quer chegar no meio dessa tua história. Para quê, pastora? Para fazer você chegar no final, lá no teu propósito. Porque o propósito de Deus não é esse meio que você está vivendo. Talvez você está vivendo em meio às lutas. Você está vivendo em meio a enfermidades. Talvez você está vivendo em meio a circunstâncias difíceis. Talvez você está vivendo em meio de uma vida financeira talvez não suficiente ou agradável para a sua vida. Não é esse meio, mas é nesse meio que o Senhor vai entrar na tua história e levar você a entrar no teu final, no teu propósito. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você está preparado para isso? Você está confiante nisso? Ô querido, quando eu ouço essa história, eu entendo o quanto Deus ele pode fazer. Porque Deus não só chama Abraão, mas a Bíblia diz que o Senhor muda o nome de Abraão. A Bíblia diz que quando o Senhor muda o nome de Abraão, o Senhor está falando da identidade dele. Ele era, até Jesus, até Deus chamar ele era Abrão, um homem casado com uma mulher estéril. Ele era Abrão, o homem que tinha ficado no meio do caminho. Ele era Abrão, um homem que tinha até posses, mas tinha perdido seu irmão, seu pai. Vivia com dores, porque quem perde alguém sente as dores da perca. Ele tinha tudo para não crer, mas quando ele foi chamado, ele reconheceu a voz do Senhor. E não foi porque alguém falou de Deus para ele, mas porque ele teve uma experiência com Deus. Deixa eu dizer para você, andar em fé é ter uma experiência com Deus. Abraão teve uma experiência de tal forma que ele acreditou que aquele Deus que estava falando com ele era diferente. Ei, o Deus que você crê é diferente. O Deus que você está buscando aqui neste lugar é diferente. Ele é um Deus que quer mudar a tua história. Ele é um Deus que quer mudar o teu nome, quer mudar a tua identidade. Abrão significava pai de um único filho, mas o Senhor vem e muda o nome dele de Abraão. E o nome dele está dizendo qual é o seu propósito: um pai de multidão. Eu não sei como que no mundo espiritual tem sido o teu nome. Talvez lá fora o teu nome tem sido os rótulos que a sociedade tem te colocado. Talvez no dia a dia, na sua família, na sua casa, você não é chamado pelo esse nome. Talvez você é chamado pelas circunstâncias. Mas esse Deus que, assim como falou com Abraão, está falando conosco hoje aqui. Ele está nos chamando para andar em fé, a tal forma que Ele possa mudar o nosso nome. Não sei como que tem te chamado, mas a Bíblia, ela diz que nós somos mais que vencedores. Eu não sei como que tem chamado você. Eu não sei como que as circunstâncias têm te rotulado, mas eu sei dizer a você, a Bíblia diz, você é filho de Deus. Esse é a identidade e o nome que o Senhor quer mudar sobre as nossas vidas, querido. Esse é o plano divino de Deus. O nome que Deus nos dá é o propósito que Ele deseja que nós venhamos a alcançar. Quando Ele chama Abrão e transforma o seu nome para Abraão, o Senhor está dizendo: eu vou fazer uma grande coisa na sua vida. Salmos 112, no versículo 7, diz assim: diz que não temerá mal rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Independente do que falam sobre você, não devemos temer, pois confiamos em um Deus vivo e que diz quem nós somos. Diga assim: eu não preciso temer, eu não preciso temer. Eu preciso confiar que, independente do que falam de mim, eu confio em quem eu sou, em Deus. Você pode dizer assim: eu sou mais que vencedor. Não, se você é, declare com muita força: eu sou mais que vencedor.
Agora, por que nós devemos andar em fé, pastora? Porque a Bíblia não nos manda caminhar por sentimentos. Fé não é sentir, eu senti de Deus. Não. Fé, querido, é convicção. Eu creio, eu ouço, eu creio, eu obedeço. A Bíblia não nos ensina a andar por sentimento, mas a Bíblia nos manda andar por fé. Às vezes, nós vemos as situações e enxergamos de maneira limitadas. E isso é uma das coisas que nós na fé precisamos aprender. Muitas das vezes nós dizemos que cremos, mas estamos com a nossa visão limitada. É por isso que o Senhor, após chamar Abraão, com o passar do tempo, a Bíblia diz que Abraão estava na tenda. E Deus chega para ele e diz novamente: Abraão, sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas se é que você pode contar. Já estava aproximadamente chegando o tempo da promessa de Deus se cumprir. E aquele momento de espera de 25 anos para Abraão, querido, quem sabe esperar, né, irmãos? A gente espera, mas é terrível esperar, né? Em qualquer circunstância da nossa vida, a gente não gosta de esperar. Agora imagine Abraão, 25 anos esperando. Ele já estava quase chegando no tempo da promessa. E aí chega Deus e diz: sai dessa tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode contar. Assim vai ser a promessa que eu vou fazer sobre a sua vida. Sabe, queridos, andar por fé é entender que nós não podemos usar essa visão limitada. Nós não podemos ficar presos, mas nós precisamos confiar plenamente com uma fé verdadeira no Senhor. 2 Coríntios 5:7 fala sobre isso. Porque nós não andamos porque vemos, nós andamos por fé. Diga assim: eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pela fé. Você pode fechar os teus olhos aí? Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, mas eu ouço Deus dizendo assim: declare hoje sobre essa circunstância. Olha aí essa circunstância hoje pela fé. Veja você vencendo essa circunstância. Declare aí. Deus, nós declaramos, nós venceremos em nome de Jesus pela fé. Você pode dizer assim: em nome de Jesus, eu vencerei pela fé. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Agora, por que a Bíblia diz que nós não podemos andar pelos sentimentos, pastora? Porque até a gente sabe disso, querido. Os nossos sentimentos são enganosos. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela não engana. Ela é verdade. E ela sempre vai ser verdade sobre as nossas vidas. E uma das coisas que a Bíblia diz é que nós somos mais que vencedores. Uma das coisas que a Bíblia declara é que nós podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. Tudo que a Bíblia diz ao nosso respeito é que em Deus nós podemos todas as coisas. Tudo que a Bíblia declara é que se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, em todo lugar que nós tivermos, a bênção do Senhor ali estará sobre nós, querido. Agora nós precisamos internalizar isso em nós. Porque eu queria que você entendesse, a fé não é só um pensamento positivo, a fé é uma internalização em nós. E independente de como estão as circunstâncias. E eu preciso cuidar da minha mente. Paulo, ele fala sobre isso. Romanos 12:2, né? Renove a vossa mente pela palavra do Senhor. Por quê, pastora? Porque os nossos pensamentos, eles nos sabotam, querido. Muitos de nós, às vezes, nós vemos para uma reunião como essa de fé, saímos daqui voando nas asas do Espírito, mas quando uma situação que era aquela situação que nós queremos que o Senhor faça por nós, não está resolvida, a gente parece que desvanece. Mas vamos aprender com Abraão. Se for preciso esperar 25 anos, vamos esperar. Mas eu quero declarar que não vai demorar muito não, em nome de Jesus, né? Eu sei que teve gente que disse assim: pastora, que não demore muito não, pelo amor de Deus. Vamos fazer que nem Daniel, né? Ele orou 21 dias.
Eu aprendi essa semana que Daniel orou 21 dias porque a resposta veio no 21 dia. Se tivesse vindo no 10º dia, ele tinha parado de orar no 10º dia. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem fé? Então não para de orar. Quem sabe precisa orar 21 dias. Espere mais um pouco. Amém? Glória a Deus. Queridos, não deixe os seus pensamentos sabotar. Nós precisamos lembrar do que a Bíblia diz ao nosso respeito. Toda vez que um pensamento sabotador vier sobre você, afirme os seus pensamentos com a sua fé. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor de todo o coração e não em nosso próprio entendimento. Quando confiamos em Deus, sabemos que Ele pode fazer milagre. Você crê que Ele pode fazer milagres? Em qualquer circunstância. Deus não pode resolver só um probleminha. Eu gosto de Davi porque Davi fala sobre isso. Quando ele vai enfrentar o gigante. Todo mundo está dizendo que ele não consegue. E ele diz, olha, eu venci, matei um urso e um leão. O gigante vai ser só mais um testemunho de vitória para mim. Então Deus, ele pode fazer você matar um urso e um leão, mas Deus também pode fazer você matar um gigante. Não sei se a tua circunstância está do tamanho de um urso. Não sei se a tua circunstância está do tamanho do leão. Talvez você está dizendo, não, pastor, está do tamanho do gigante. Pode estar também do tamanho do gigante. Mas o mesmo Deus que te faz matar o urso e o leão, te dá força também para você acertar o gigante, para a glória de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Salmos 84:12 diz, Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. E Abraão, querido, é um exemplo desse homem. Ele colocou a confiança dele no Senhor. Ei, queridos, quando a Bíblia diz assim, bem-aventurado, no original ele está dizendo, feliz é o homem. Quem aqui, se vencer, não vai ser feliz, né, querido? Não, pastor, eu só sou feliz se eu estiver na luta. Tem gente que acha que para Deus, para ele estar alinhado com Deus, ele tem que estar na luta. Não, querida, a gente tem que passar pela prova. Não é ficar na prova. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Deus não te chamou para você ficar na prova. Ele te chamou para você passar pela prova. Tem gente que acha que só está íntimo com Deus se ele estiver na prova. Não, irmão, você está íntimo com Deus quando você passa da prova. Tá bom? Você está entendendo alguma coisa para você? Tem gente que só ora quando está na luta. Aí ele prefere ficar na luta para ter uma vida de oração. Eu quero te dar até um conselho, irmão. Tenha uma vida de oração sem precisar da luta. É tão bom. E não é porque elas vão acabar, não. É porque quando você aumenta o teu nível de oração, você está aumentando o teu nível de fé. E quando você aumenta o teu nível de fé, você faz igual a Abraão. Você olha para o céu e acredita que vai ser do jeito que Deus está falando. Quando você ora, que você se fortalece na fé, você olha o gigante e você diz assim, da mesmo jeito que eu matei o urso e o leão, eu mato também esse daqui. Isso aqui é fichinha. Por isso que eu estou dizendo, Deus não te chamou para estar na prova, Deus te chamou para passar por essa prova e se tornar mais que vencedor em Cristo Jesus. Abraão é um grande exemplo de um homem que venceu as adversidades usando a fé. E você, eu quero declarar isso sobre a sua vida, você também será um exemplo de um homem e de uma mulher que venceu usando a fé. As Escrituras declaram que Abraão creu em Deus e isso foi lhe atribuído por justiça. Romanos 4:3. Ele ouvia e obedecia a voz de Deus e a palavra do Senhor era a base da sua fé. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você pode declarar isso através de eu ouvir a palavra de Deus. Eu terei minha fé fortalecida. Queridos, Abraão, toda vez que ele ouvia a palavra de Deus, toda vez que Deus dava uma ordenança para ele, que ele obedecia, a fé dele era fortalecida.
vida. E aí, queridos, nós devemos entender que quanto mais nós alimentamos da palavra do Senhor, mais a nossa fé é fortalecida. E essa palavra começa a ter influência sobre a nossa vida. Com isso, nós conseguimos enxergar muito além do que vemos os nossos olhos naturais. E começamos a enxergar o agir de Deus no sobrenatural. Os milagres de Deus, eles começam a ser gerados sobre a nossa vida. Queria convidar você a ficar de pé. Quando eu estava esboçando essa palavra e lendo sobre Abraão, um homem que saiu do seu lugar e se propôs a se movimentar por uma palavra, que acreditou que mesmo com uma esposa estéril poderia gerar filhos. Esse homem, ele tem uma representação de fé muito grande para nós. Mas a fé, ela não pode ser só um sentimento, que nem eu falei para você. A fé precisa ter uma convicção. E quando nós estamos convictos, querido, nós temos uma ação. E qual é a ação, pastora? Nós oramos. Nós falamos com Deus. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que todas as bênçãos que nós precisamos, elas já foram liberadas nos ares celestiais. Tudo para se tornar físico já existe no mundo espiritual. Agora eu preciso, através da fé, fazer a minha oração de fé e chamar a existência. Fé é você chamar a existência aquilo que não existe. E quando você chama e você se apropria, aquilo que não existe torna a existir. Se você ler todos os homens da Bíblia que se moveram em fé, eles chamaram a existência. E eu quero ensinar isso para você nessa noite. Você precisa começar a usar a tua fé, chamar a existência aquilo que ainda não existe na sua vida. E a Bíblia, ela nos dá um amparato sobre isso quando nós oramos. Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo que pedires orando, crendo, vós recebereis e tereis. Olha que interessante. Você não vai só receber, mas você vai ter. Ter fala de possuir, de se apropriar. Você não vai só receber a promessa, mas Deus também vai fazer com que a promessa se realize. Ei, Deus prometeu para Abraão Isaac. E quando Isaac nasce, aquilo que era promessa se torna ter vida. Feche seus olhos. Eu queria convidar você a usar a tua fé. Você chamar a existência. Ô queridos, essa mesma fé de Abraão que nós falamos aqui é a mesma fé que nós podemos ter hoje. É o mesmo Deus. A mesma fé que Abraão teve no nosso Deus é a mesma fé que nós podemos ter. Deus não muda. Mas uma coisa Deus ministrou no meu coração. Talvez você está aqui e você está dizendo: pastora, mas eu ainda não tenho essa fé. Essa fé tão grande de Abraão. Você falou certo, você ainda não tem, mas você vai ter. Porque a Bíblia diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininho, talvez você é aquela pessoa que está acreditando, mas não está acreditando, porque você acha que você, mesmo que a tua fé seja pequenininha, até que invisível, até parece que as pessoas olham para você e não vê fé em você, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Se mesmo assim você falar ao monte que ele saia, ele vai sair. Essa fé também tem poder para curar, para te libertar e para te fazer andar sobre as águas.